Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa do Por Dentro da Pós, uma parceria da pós-graduação do Centro Internacional Uninter com a TV Profissão. Eu sou a professora Milena, docente e tutora dos cursos da pós-graduação da área de Ciência Política. Hoje nós vamos conversar sobre a gestão pública e as pesquisas eleitorais, casos práticos. Hoje nós recebemos aqui o professor Ricieri. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Milena. Fique à vontade para se apresentar. Legal. Antes de mais nada, deixar um grande abraço para os nossos alunos e toda a comunidade que está nos ouvindo agora. Agradecer à TV Profissão pela parceria do Por Dentro da Pós, junto com a nossa pós-graduação. E hoje é um programa diferente, que a gente vai estar aqui com a Milena e já a Charline vai se apresentar. E nós três aqui representamos, dentro da pós-graduação, as áreas de segurança pública, as áreas de gestão pública e também a área de ciência política. Três áreas importantes aí que tem uma grande similaridade entre as três. E o programa de hoje vai ser bem bacana porque a gente escolheu falar sobre um assunto bem legal que tem a ver com ciência política, que são as pesquisas, e também o assunto bem legal que é como funcionam as pesquisas dentro da gestão pública. Então a Milena pediu para me apresentar, sou o professor Ricieri Garbellini, estou aqui na Uninter já aí há mais de 15 anos trabalhando aí como professor e tenho especialização e mestrado na área de administração, na área de marketing e também trabalho bastante com pesquisa de opinião, pesquisa de mercado, e vai ser um prazer imenso estar aqui conversando com vocês para falar desses assuntos tão legais que vai ajudar as pessoas a trabalhar com as pesquisas eleitorais e também ajudar as pessoas que estão por trás da gestão pública a como lidar com toda essa ideia de inovação gerando pesquisas para o setor público. Legal, né, Mi? Muito bom. Professora Charline, seja muito bem-vinda. Obrigada, Milena. Eu sou a professora Charline, então eu trabalho juntamente com o professor Ricieri na tutoria dos cursos de gestão pública. Eu sou pedagoga de formação, especialista também na área de educação. E vamos aqui debater um pouquinho com o professor Ricieri um assunto tão importante para esse ano, né? É isso aí. Como o professor Ricieri falou, a gestão pública está envolvida em muitas áreas e a ciência política vem aí também para agregar. Então, a relação entre a gestão pública e as pesquisas eleitorais, ela envolve aspectos diversos, entre elas incluindo o uso de dados para a tomada de decisões, a percepção de opinião pública e as implicações políticas. A professora Charline, que é nossa professora aí da área de gestão pública, ela vai estar nos explicando e relacionando algumas perguntas aí para o professor Ricieri nos esclarecer. À vontade, professora. Obrigada, Mi. Então, professor Ricieri, vamos lá tirar essas dúvidas que muitas vezes também é nossa, né? Uhum. Como os gestores públicos podem utilizar as pesquisas para aprimorar suas políticas e ações? Legal. Então, vamos pensar assim. Você é um prefeito de uma cidade, você é um secretário de uma determinada cidade e você tem que tomar decisão, você tem que fazer o planejamento daquela cidade e às vezes você não tem a pauta de pesquisas, ou seja, o que a população quer numa determinada localidade, numa determinada região, que tipo de satisfação que a população está tendo sobre um determinado serviço público que foi oferecido. Então, quando você tem o processo de pesquisa dentro de uma gestão pública, você consegue ajudar o prefeito e o secretário e toda a administração a tomar decisão. Então, quando a Char veio com a pergunta, a gente sempre tem que imaginar, aí na sua cidade, você nosso aluno, você nosso gestor que faz os nossos cursos de gestão pública e é gestor de uma determinada cidade, aonde você toma a decisão na hora que você vai alimentar uma ideia para uma determinada obra na cidade? Essa decisão veio de que sentido? Quando você tem as ajudas das pesquisas, você consegue pontuar melhor que tipo de necessidade que a população está tendo. É evidente que se você vai pesquisar, vai ser saúde, educação, segurança, mas dentro da saúde, da segurança e da educação, qual é o principal problema que essa cidade está tendo? Então é importante que você, nosso aluno, você, nosso gestor público, entenda da pesquisa, porque você vai colocar essa pesquisa em prática, vai fazer o que a Milena comentou agora, que é transformar isso em análise e ter dados, e depois você vai conseguir fazer toda a sua ideia de decisão. Então, olha que importante, Charline. Quando você vai no setor público, Milena, lá num posto de saúde, você
foi consultado por um especialista, você vai ter que fazer um exame depois, alguma coisa nesse sentido. Será que esse atendimento que a Milena teve nesse posto de saúde, ela teve a oportunidade de avaliar aquele médico, ela teve a oportunidade de avaliar a localidade em que ela foi, o exame que ela vai fazer logo na sequência? Tem municípios, Milena, Charline, que a prefeitura faz isso. E tem municípios em que a prefeitura não faz. E aí, quando chega na mão do prefeito, o prefeito tem lá toda a saúde da cidade, ele não sabe se aquela unidade de saúde básica lá num determinado bairro, ela está tendo uma boa aceitação ou ela não está tendo uma boa aceitação. E aí, Charline, o que acontece? E aquele profissional que trabalhou, aquele profissional que atendeu você lá naquela consulta, qual foi o grau de confiança que você teve? Então, a pesquisa ela é de suma importância para o prefeito e ele tem que ter isso na gestão, da prefeitura dele para que ele consiga identificar, opa, aquele posto de saúde foi bem avaliado, aquele exame que o médico solicitou foi realizado, aquele exame que o médico solicitou não foi realizado. E tudo isso chega de antemão, lógico, para o secretário de saúde para daí depois chegar para o prefeito. E quando a prefeitura tem isso, Charline, o que acontece? Você tem essa informação. E eu acho que hoje muitas cidades, Charline, não tem essa informação de pronto. Você pega a cidade grande, que nem Curitiba, São Paulo, cidades maiores que vão ter. Aí você vai para pequenas regiões metropolitanas ou para pequenos municípios, médios municípios, é a dificuldade que a gente tem dessas informações. E um adendo, né, professor Ricieri, aqui em Curitiba nós temos as consultas públicas. Isso. Que vão em nossas regionais, né? E é onde a população consegue levar o que realmente eles necessitam ali na sua comunidade, para que isso chegue na prefeitura e nos demais gestores lá. Exatamente. Né? Então a prefeitura lá tem, diversas prefeituras têm esses canais em que a Milena comentou que é vamos dizer, Fala Curitiba, vamos dizer assim, por subprefeituras, no caso aqui de Curitiba chamado de regionais, mas em muitas cidades é chamado de subprefeitura, e você consegue fazer essas avaliações. A população tem como levar essa informação. E um outro canal também, Milena, que as pessoas utilizam um pouco, que eu acho que nós deveríamos utilizar mais, é a ouvidoria. Né? A ouvidoria é um canal aberto, Charline, que a gente pode ligar lá e falar, olha, é assim, assim, assim. Em muitos casos ali você vai recolher muitas informações dessa ouvidoria. E nem sempre as prefeituras disponibilizam essa ouvidoria. Na verdade, eles até disponibilizam a ouvidoria. Qualquer prefeitura e qualquer órgão vai ter. Mas não tem aquela publicidade. Olha, é um canal de livre acesso. É um canal que você pode conversar com a gente. Então é importante, né? O Fala Cidadão, vamos dizer assim, ou Fala Curitiba, ou Fala lá dentro da sua cidade. E também a ouvidoria, né, Milena? São dois canais importantes que a gente tem, né? E sendo assim, a comunidade, a população não se preocupa em fazer isso, usar essas coisas. Justamente por essa falta de conhecimento da prefeitura, por exemplo, como o professor colocou, disponibilizar isso de uma forma mais aberta, eu acho, né? Divulgar, acho que é essa palavra, e a população acaba não se confortando, né? Tá bom assim, então tá... E vejam, né? A gente tem a lei de responsabilidade fiscal e tem diversas leis dentro das prefeituras em que qualquer um de nós três aqui, quem está nos assistindo, pode ter acesso. O que a prefeitura está fazendo, o que ela deixa de fazer e o que está acontecendo. E aí o cidadão, às vezes, ele vai falar, puta, meu IPTU aumentou, eu estou nervoso, mas às vezes a contrapartida dele ele não busca. E aí ele só vai ficar pé da vida no início do ano que o IPTU vem maior. Mas aquele IPTU dele, onde foi utilizado, né? Onde que distribuiu a verba do ICS e de todo o IPTU. Então é uma cobrança dos dois lados, né? E esse ano tem um fato importante, que é o que a gente também vai colocar nesse programa que tem eleição. Sim. A gente vai colocar em xeque se esse administrador público pode se reeleger ou não, se ele vai ficar ou não. E aí a gente tem que fazer essas contas, né? Então acho que é importante, né, Charline, pensar, né? Sim. Professor, então já engatando aqui a segunda pergunta, como que a gente garante que essas pesquisas, que elas sejam utilizadas de forma ética e responsável na gestão pública? A importância da ética, que a pergunta da Milena é exatamente isso. Esses dados, eles vão estar sendo coletados de que maneira? A Milena foi lá e deu uma opinião, eu dei uma opinião, a gente teve uma informação. Como que essa opinião vai ser tratada, ou seja, como que esse dado vai ser tratado e como isso vai ser divulgado? Então, essa ética de ponta a ponta em todo o processo da pesquisa, desde a elaboração do questionário, passando pelo plano de amostras, como isso vai ser coletado, a coleta por si só, ou seja, o trabalho de campo, e isso voltando em forma de relatório, tem todo um enredo, né, de como você faz essa pesquisa. E aí você vai ter um dado lá para você olhar para ter aquela decisão. Só que quais são os critérios éticos nesse parâmetro, né? E geralmente essa informação ela vai ser divulgada ou não?
Às vezes o prefeito vai engavetar, porque às vezes a saúde pública da cidade está ruim, a educação está ruim, ele vai engavetar. Então, mas quais os critérios éticos dessa divulgação? Então é importante a pesquisa, a pergunta da Charline, por quê? Você, nosso aluno de gestão, você, nosso gestor público que está nos ouvindo agora, a transparência do dado. Então eu ganhei uma informação, essa informação vai se tornar pública e como que eu vou distribuir essa informação? Então a ética, que foi a palavra que a Charline utilizou, no setor público é muito importante, porque eu não estou lidando com o dinheiro, né, Charline, no teu, não estou lidando com o meu dinheiro, estou lidando com o nosso dinheiro. E essa ética tem que existir, porque são muitos investimentos que as prefeituras fazem e como que isso está sendo distribuído e como que a pesquisa está ajudando. Então você tem que ter esse critério bem pautado. A importância, muitas prefeituras hoje em dia criando canais, a gente já comentou de ouvidoria, mas muitos canais de transparência, muitos canais de compliance, exatamente para quê? Para que o prefeito tenha tranquilidade no processo, porque às vezes o prefeito ele tem que ter também, ele está lá fazendo a governança, mas ele também tem que entender que como que eu vou ser o mais transparente possível, né? Essa que é a importância. Professor, existe alguma lei dentro, a questão das pesquisas, você falou que tem vários enredos, né? Uhum. Realmente eu estava lendo sobre isso e você falou, eu identifiquei bem exatamente na leitura que eu fiz. Existe alguma lei de pesquisa, em relação à pesquisa? Quando a gente vai tratar no segundo bloco com as pesquisas eleitorais, vai ter uma lei que eu vou explicar logo na sequência, e dentro da prefeitura existem leis em que a prefeitura tem que cumprir, que é a lei 14.316, alguma coisa assim, que ela fala das ouvidorias, que ela fala da avaliação de satisfação. Então diversos, e cada município deve ter um jeito de legislar. Então, existem parâmetros legislativos de cobrança? Existe. A prefeitura tem que cumprir? Tem que cumprir. E quando a gente fala de gestão pública aqui, né, eu estou falando muito de prefeitura, né? Mas olha, eu tenho Câmara de Vereadores, eu tenho Tribunal de Contas, eu tenho Assembleia Legislativa, eu tenho vários ministérios, dependendo aí, falando de Brasil, diversas secretarias. Então, olha só o tamanho que a gente tem da operação de serviço público, Tribunal de Contas, já falei, a ideia também que a gente tem de outros órgãos relacionados com a administração pública, e eu estou pegando demais na palavra prefeitura, mas assim, é muito grande, né? É muito grande. A gente fala também de segurança pública dentro dos cursos que a gente coordena, que é uma pasta importante, e a gente tem muitas pesquisas dentro do setor de segurança pública, porque se você analisar, toda semana a gente ganha um informativo novo. Olha, essa região teve o maior índice de criminalidade, essa região teve o menor índice de criminalidade, o roubo que mais teve foi relacionado a tal tipo tal tipo de roubo. Então, imagina, a Secretaria de Segurança Pública, ela consome muita informação. E quanto mais informação o secretário tiver, mais segurança a Charline vai ter. Por quê? No bairro da Charline, existe quais tratamentos de segurança pública? Qual que é a chama mais emergente de problema? Se você tiver dado informação, ele consegue resolver. Então, a gente fala de prefeitura, fala de um monte de órgãos, e falando aqui do Ministério da Justiça e das secretarias estaduais e das municipais de segurança, olha a importância, né? E se o secretário não passa isso, Charline, o que acontece? Fica aquele sentimento de insegurança. Aí você liga a televisão, diz lá, tantas estatísticas, tantas correções, você já se sente aliviado. E às vezes o que acontece? É dado. Se eu tenho isso disposto, a Charline vai pesquisar, ela vai ver, opa, o bairro com mais índice de roubo é esse. Puxa, a Charline já vai entender que não posso caminhar à noite aqui, se eu tenho que ter uma segurança maior no meu carro. Por quê? O dado foi passado para as pessoas, igual a Milena falou, analisou a informação e foi colocado. Então, esse é um caso prático que a gente tem muito alto na Secretaria de Segurança, muita informação. E a Secretaria de Saúde também. E agora vamos falar um pouco de educação. Aqui com uma pedagoga, aqui também, a Milena não é pedagoga, é pedagoga também. Então pensem, quantos alunos nós temos e esse aluno que está lá na ponta recebendo uma educação, qual que é a qualidade que esse aluno está recebendo, né? Ele está dando nota para a merenda dele, ele está recebendo o uniforme, ele está recebendo a merenda, o uniforme, os livros, material escolar. E isso facilitaria muito a gestão pedagógica com essa informação, né? E às vezes não tem, né, Charline? Você não tem esse dado e você tem uma equipe de profissionais muito boa na sua escola, na sua secretaria. E aí, como esse profissional está se comportando, né? Pesquisa mais uma vez, né? E aí eu acho que vem também falando
a importância da comunidade e dos pais dentro, falando de educação, né? A participação dos pais na escola, como isso é importante, de estar vendo realmente o que o teu filho está precisando, o que o teu filho está estudando, qual profissional se está qualificado ali, né? E isso também gera indo lá para a prefeitura. Exatamente. Acho que a Charlene fez um artigo disso, não foi, Charlene? A importância do convívio escolar? Não lembro. Não, qual que foi o teu artigo? Tem a ver com... O meu artigo foi a única da educação sobre o ensino médio, a mudança das leis lá do ensino médio. Mas sobre isso não, acredito que não. Mas pense, a importância do ensino médio, né? A transformação. Será que todo mundo sabe dessa transformação? É uma pesquisa. Né? Que às vezes o gestor público não tem esse dado e ele faz com que a população receba aquilo, vloft, vocês vão ter que fazer isso. Mas será que a população estava de acordo? Não estava, né? Tem a ver com o que você escreveu, né? Alguma coisa nesse sentido. Agora aqui em Curitiba, né? As escolas estaduais, muitas em tempo integral. Né? Aí a gente escuta já a pesquisa no ouvidinho. Mas eu não concordo, eu não gostaria que o meu filho ficasse o dia todo, mas ele vai render? Ah, mas é bom, porque daí ele chega em casa e dorme, cansado. Ele não fica sozinho em casa, eu posso, entendeu? Não deixa de ser, mas eu sinceramente não vi ninguém perguntar, né? Sim. Se todo mundo concordava. Qual a opinião, né? Exatamente. Nossa temática está muito interessante, mas no próximo bloco falaremos especificamente sobre as pesquisas eleitorais e as eleições de 2024. Até daqui a pouco. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura.
Feirão de Profissões Uninter. Escolha a carreira ideal para você e aproveite até 70% de desconto na graduação à distância. Já se formou? Faça 2 pós-graduações à distância a partir de R$ 99,00 mensais. E tem mais! Dia 29 de fevereiro, não perca, lives especiais sobre inteligência artificial no mercado de trabalho. E participe do Feirão de Profissões presencial, dia 2 de março, na Uninter mais perto de você. Inscreva-se já! Uninter.com. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem Plano Pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Olá, voltamos para mais um bloco da nossa temática de gestão pública e pesquisas eleitorais. Professora Charline, fique à vontade. A discussão tá bem interessante, né, professor? Então, professor, dando continuidade aqui. De que forma as pesquisas eleitorais influenciam na tomada de decisões na gestão pública? Olha que interessante a pergunta. Esse ano a gente vai ter um processo de eleição. Em todo o Brasil aí vamos escolher os novos gestores, né, os novos prefeitos e os novos vereadores. E aí tem um impacto muito grande agora no que a Charline comentou, que é o processo eleitoral dentro dessa gestão pública. E é um cuidado gigante que você tem que ter como gestor público quando você vai participar de um processo de reeleição e como as pesquisas eleitorais vão entrar dentro dessa área de gestão pública. Primeiro que você é um determinado prefeito que você ou vai estar disputando uma reeleição ou você vai estar apoiando alguém. Então você já tem que entender que durante o processo eleitoral você vai estar dentro daquele cargo. E como que você vai lidar com isso? Então tem uma série de regras em que o prefeito tem que entender. De obra pública que ele não vai poder estar inaugurando, o programa de rádio que ele vai participar só dentro do programa do horário eleitoral, diversas redes de gravação que ele vai poder fazer. Por quê? Se a Milena é a oposição e não tem um mandato, ela vai concorrer com essa pessoa. E aí é um abuso muito grande de quem já está no poder utilizar de todos esses artefatos para poder ganhar a eleição. Então, a importância da pergunta da Charline é o cuidado que os gestores que vão estar nesse processo, as regras que eles vão ter que cumprir. Então, são diversas regras em que você vai ter que ter dentro do processo, porque senão você tem uma vantagem grande. Imagina, eu sou prefeito, vou disputar e posso utilizar tudo que eu tenho durante o meu processo eleitoral, eu já estou bem à frente da minha concorrente. Então, a pergunta da Charline é: como vai funcionar essas pesquisas eleitorais? Primeiro que não pode eu estar falando de pesquisa eleitoral dentro da nossa gestão. Isso são dois mundos paralelos, o processo eleitoral dentro da gestão. Eu tenho muita informação da minha gestão em que eu vou ter que ter cuidado como eu vou colocar isso em voga dentro do processo eleitoral. Então, a importância da gente passar esse programa hoje, já no início de um ano eleitoral, é exatamente que o gestor público entenda até onde vai a limitação dele, Milena. Por quê? Porque se ele for disputar uma reeleição, até onde ele vai poder utilizar da organização como um todo? Praticamente nada. E muitas vezes ele acaba utilizando. Aí dá processo de abuso econômico, uma série de coisas. Então, a pergunta da Charline a gente colocou exatamente para que vocês entendam que os mundos paralelos aí da pesquisa, você vai trabalhar com as suas pesquisas de administração até um determinado momento, ou seja, toda a tua gestão, ok, mas não vai poder envolver o que a gente vai começar agora com a Milena, que é o nosso segundo bloco. Isso aí. Quando a gente fala sobre pesquisas eleitorais, é uma nomenclatura tão bonita, tão séria, mas a gente precisa entender a fundo o que é isso,
como sociedade para colocar em prática lá nas eleições quando acontecerem. Então, professor Ricieri, o que são essas pesquisas eleitorais? É isso aí. Então, esse ano que a gente chama de que tem um processo eleitoral, geralmente em ano par a gente tem um processo eleitoral, já veio de 2022, agora 2024. E quando a gente fala de pesquisas eleitorais, nós temos 2 produtos dentro das pesquisas eleitorais. A primeira, que é de consumo interno, que é onde a Milena vai contratar lá uma pesquisa para consumo interno, para verificar a aceitação lá do candidato dela, a avaliação do candidato dela, e ela vai utilizar aqueles dados dentro da estratégia interna. A partir do momento em que a Milena contratou uma pesquisa e ela vai ser registrada, aí você vai dar acesso à divulgação dos dados. E aí você tem 2 produtos. O primeiro, que só você e a sua equipe vai utilizar, e o segundo, que é a pesquisa eleitoral registrada, que é quando você vai divulgar esses dados, vai fazer o registro desses dados junto ao TSE, você vai ter aí o prazo de 5 a 6 dias para você fazer a divulgação dessa pesquisa, e aí com o resultado você vai poder divulgar. Ah, Ricieri, eu vou fazer uma pesquisa e vou divulgar. Se você não tiver registro, a legislação proíbe uma multa muito alta se você divulgar qualquer tipo de informação sem antes ter falado com o TSE e ter feito todo o registro. Então essa lei aí é uma lei muito boa, porque você acaba colocando todo mundo, todos os institutos de pesquisas que forem divulgar, tendo que fazer aí um estudo metodológico, como vai ser a metodologia e como que vai funcionar. Você, a Charline, os partidos e qualquer pessoa pode pode solicitar através de entidades essas informações. Você tem um controle de qualidade maior quando você faz essa divulgação e a importância que a gente tem, né, das pesquisas eleitorais registradas, porque ela vai passar uma informação para a sociedade. E se essa informação estiver errada, né, você vai pagar por isso, né? Hoje em dia é muito severo a ideia que a legislação está colocando para que você tenha cada vez mais números positivos, né? Não fake news e um monte de ideias que tem, né? Sim, é bem sério, né? Uhum. E quais são os principais desafios dentro das pesquisas eleitorais? O principal desafio é que quando você tem ela registrada, você tem que seguir toda a metodologia, quem contratou, qual foi o estatístico responsável, quem vai pagar por isso, como que você vai dividir esse plano de amostras numa determinada cidade, que dados que você vai utilizar do IBGE, do TSE ou que outros dados que você vai utilizar. Então é muito importante você entender bem como vai funcionar essa ideia do registro dessa pesquisa eleitoral e automaticamente a informação que você vai divulgar, né? Muitas vezes a gente vê aí institutos divulgando informações em que não batem com o resultado da eleição. É lógico, nem sempre vai bater com o resultado da eleição, a gente sabe, não é uma fórmula mágica, não é obrigado que esse instituto acerte. Mas o que acontece muitas vezes? Você vê muita discrepância em relação a entidades em que divulgaram certinho e a entidades em que, tiveram números altamente errados. E isso causa problema dentro da ideia da democracia. Então, a pesquisa eleitoral registrada, todos esses cuidados. E a pesquisa eleitoral de consumo interno, você vai ter um cliente te contratando, ou um candidato, ou um partido político, ou alguém que trabalhe com campanhas eleitorais que vai contratar você para fazer essa pesquisa eleitoral. E aí também vai ter que ter toda uma ciência por trás, todo um trabalho, e você não vai poder divulgar porque você não fez o registro. Então, frisando bem para os nossos alunos, principalmente agora os alunos de ciência política, registrem, né? Cuidem, né? Vou divulgar, está registrado, ok. Não tenho registro, não posso divulgar. E o professor aplicou bem essa questão do registro, né? Então, as entidades, elas precisam registrar junto à Justiça Eleitoral. As empresas de pesquisas precisam registrar junto ao Supremo Tribunal, o TSE, o Supremo Tribunal Eleitoral. E as empresas de pesquisa. Quando as entidades que você comentou, que são os partidos, os candidatos, eles vão contratar esses institutos de pesquisa. Aí cabe aos institutos fazerem tudo isso. Entendi. Então, é muito importante entender todos esses trâmites, porque há anos atrás, antes de 2012, nós não tínhamos essa obrigação.
A gente podia divulgar a pesquisa e você tinha, Charlene, uma contaminação de informação gigante. Você já tem hoje, mesmo com esse processo de registro, você já tem um monte de informação verídica e não verídica. E agora, com as redes sociais, os últimos estudos que o TSE fez, eles vão estar coibindo cada vez mais isso, né? Não só de pesquisa, mas também fake news e uma série de coisas que atrapalha o processo democrático, né? A quantidade de informação que você recebe, qual é a veracidade que tem, né? Então é importante estar bem ciente que o Supremo lá está trabalhando pesadamente para que esse ano a gente tenha eleições mais tranquilas em relação a fake news. Se isso vai acontecer, eles estão limitando a inteligência artificial, estão limitando uma série de coisas para que a fake news não gere aí um trabalho. Imagina, eu divulgo uma pesquisa em que um candidato está ganhando e um está perdendo. E aí a fake news já começa a distorcer essas informações. Mas como isso vai ser banido, né? É um trabalho duro que vai ter esse ano, né? Mas espero que dê certo. Sim, e falando em prazos, as eleições geralmente acontecem lá em outubro, né? Finalzinho do ano. Primeiro final de semana de outubro. De outubro. Quando que as pesquisas podem começar ali e qual o prazo para serem registradas? Então esse ano a gente já começa no dia 1º de janeiro tendo que registrar, no dia 2 de janeiro aí já começa a registrar. Vai ter uma série de regras agora para essa eleição ainda em que você vai poder registrar as pesquisas até 5 dias antes da eleição. Ou seja, a eleição é domingo. No domingo anterior você pode fazer o registro para que você solte o resultado até no sábado, né, antes da eleição. Existem estudiosos, existe gente criando leis que no futuro, Milena, eu vou fazer essa divulgação, Charlene, apenas 15 dias antes. Mas isso não está aprovado, é uma pauta que está todo mundo discutindo. Você divulgar as pesquisas, por exemplo, sábado ainda você vai divulgar, e a eleição é no domingo. Tem críticos e pessoas estudando que a gente não divulgue nesse sábado e a gente tem um retrocesso de 10, 15 dias antes. Então é uma regra ainda que não entrou em vigor, nem sei se vai entrar em vigor. É muito importante ser estudado isso, porque às vezes você vai ter um blackout de informação e o cidadão vai ficar 15 dias sem saber o que está acontecendo e não sei se isso vai ser aprovado. Para essa eleição não, mas a gente vai ter uma eleição logo na sequência, já em 2026, que são as eleições presidenciais, pode ser que ocorra essa mudança. Mas a regra desse ano, domingo, antes da eleição, eu posso fazer o registro e sábado, antes da eleição, eu posso ainda divulgar, né? Lembrando bem de todos os critérios de divulgação, essas pesquisas podem ser impugnadas e não ser liberada a divulgação delas, aí é todo mundo jurídico entrando com impugnações, então tem todos esses fatores também de não publicação. Né? Professor, TSE é Tribunal Supremo Eleitoral. Superior Eleitoral. E o TRE? Os regionais. Regionais. Então, por exemplo, esse registro que você diz é no TSE? No TSE, exatamente. Só que daí você registra no site do TSE, mas os nossos TRE locais aqui, os nossos fóruns eleitorais, cada município tem o seu, eles que vão receber daí talvez a impugnação, que vão estar recebendo também as primeiras ideias aqui. Mas o registro é aqui em cima, aí nós temos o TRE, que a Char comentou, e nós temos os fóruns eleitorais que daí está lá na base. Mas o registro é lá em cima daí, né? Tá, e deixando bem claro, professor, então as entidades que são dos políticos, né, elas não podem registrar, ela tem que contratar uma empresa e essa empresa que vai fazer o registro. Vai fazer o registro, exatamente. E aí você vai escolher a empresa e essa empresa tem que ter todos os critérios, né? O estatístico responsável, está afiliada, não digo filiada, mas ter toda a constituição jurídica da empresa, tudo certinho. Você ter toda a ideia que a empresa possa fazer esse registro. E aí o mundo jurídico trabalha, né? Se a empresa não tem esse estatístico, se a empresa não tem uma série de coisas, o mundo jurídico vai pedir impugnação. Porque é o correto, né? Diversas informações não estarem verídicas, aí o jurídico vai analisar e vai tentar provar para o juiz que aquilo não existe. E aí começa a guerra de bastidores, se vai soltar a pesquisa ou não, algo nesse sentido. O professor falou sobre multa, né, caso a pesquisa não seja registrada. Além da multa, existe algum impacto nas empresas, alguma punição, alguma coisa assim? Se você faz uma pesquisa e você divulga, a empresa ela é responsável criminalmente por isso, em ter divulgado essa pesquisa sem registro, e a multa varia de 50 a 100 mil, né, dependendo aí do juiz como que ele vai fazer. Então é uma multa cara,
porque se tem uma regra, você tem que cumprir, você tem que registrar e seguir todos aqueles trâmites de registro. E se você fizer fora, né, criminalmente, né, você vai pagar criminalmente. Por quê? Porque era um processo em que você descumpriu, né? Então tem que ter todos esses cuidados. Sim. E aí a importância, né, das pesquisas junto com a gestão pública, voltando na nossa temática ali do primeiro bloco, a comunidade pode gerar essas pesquisas e isso pode junto às eleitorais, né, professor? Vai ajudar até na campanha ali, né, do político. Exatamente. Se você tem uma boa gestão pública e você tem bastante informação, vai facilitar o teu processo eleitoral se você for um gestor público, um bom gestor público, né? Então você vai fazer as pesquisas eleitorais no momento certo e vai fazer as suas pesquisas de gestões também no momento certo, né? Então tem que entender que pode fazer a de gestão e pode fazer as eleitorais sem problema nenhum, né? Então o gestor público ele sabe dessa responsabilidade. Sim, Eu acho que é isso, o nosso programa está se encerrando por aqui. Professor Ricieri, fique à vontade. Tranquilo, obrigado Milena, Charline, acho que é o primeiro programa nosso das nossas áreas. Vamos esse ano divulgar aí mais ideias na área eleitoral, é um desafio nosso, eu e a Milena da área de gestão pública, de ciência política, que nós temos um curso só de pesquisa eleitoral, e temos um curso também só de marketing político, que é importante de ressaltar dentro da nossa área de ciência política. E também, eu e a Charline aqui, é um assunto às vezes que a gente recorre muito, que é esses assuntos de gestão, de participação, mas a gente tem muitas disciplinas dentro dos nossos cursos, dos diversos cursos que a gente tem, que os alunos aprendem sobre isso. Então é importante a gente estar aqui e falar dessa importância, né? Eu acho que é bom o nosso programa, foi o primeiro, a gente já está pensando no segundo, ser de segurança pública, para estar perto aí de vocês e vocês nos trazerem aí agora as ideias do que vocês querem, conversando com a gente nos canais da Milena, nos canais da Charline, nos nossos canais. Eu acho que é bem legal. Parabéns aí pela nossa iniciativa, né, Charline? Isso mesmo, agradeço também aqui a participação da Milena, do professor. Obrigada pelo convite também. E é sempre muito bom debater sobre isso, porque apesar de sermos pedagogas aqui, mas isso é um ensino a mais para a gente, né? Cada vez que eu leio alguma coisa diferente, é sempre um aprendizado. E quando debato com o professor Ricieri, que tem tanto conhecimento sobre esse assunto, é espetacular, né? Então, que a gente faça muitos mais programas sobre esse debate. E que esses conhecimentos cheguem à comunidade, né? E que isso seja um impacto lá nas eleições. Isso. Então é isso, eu agradeço aos professores, foi muito bom. Acompanhe nós nas redes sociais, vem muito programa bom aí pela frente e até a próxima.